Shalom, boa noite, a graça e a paz a todos aí do canal Releitos à Batalha. Nessa noite queria conversar com vocês um pouco sobre a parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 de Mateus é a parábola do semeador. E o objetivo desse tema de hoje é saber que chance ou que oportunidade as pessoas que a semente caiu entre os espinhos, à beira do caminho e nas pedras, que oportunidade de salvação elas tiveram. Esse é o tema de hoje, né? Esse é o objetivo de hoje, compreendermos qual é o propósito de Deus para a humanidade, qual é o propósito de Deus para aquelas pessoas que a semente caiu à beira do caminho, entre os espinhos e sobre as pedras. Então, que oportunidade de salvação essas pessoas tiveram? Então vamos lá. Versículo aqui 3 fala: e ele lhe falou por muitas coisas em parábolas, dizendo: eis que saiu o semeador semear. Aí no versículo 4, e no seu semear, em verdade, parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e completamente as devoraram. Aí versículo 5, e outra parte caiu sobre locais pedregosos, onde não havia terra bastante, e logo nasceu por não ter profundidade de terra. Versículo 6, e o sol, porém, havendo se erguido, ela foi queimada e por não ter raiz foi murchada, secada. Versículo 7, e a parte de outras sementes caiu entre os espinhos e cresceram, e os espinhos as sufocaram. Versículo 8, parte de outras, porém, caiu sobre a terra boa e dava fruto, exatamente uma porção da semente, em verdade, a 100 vezes mais, outra a 60 vezes mais, e a outra a 30 e 60. Versículo 9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aí esse versículo fala uma forma de chamar o público a ouvir, né, as pessoas a ficarem atentas. E na parábola nós vamos ter aí dois grupos de ouvintes. Parece que quem tem ouvidos vai ouvir e vai entender, né? Mas vocês vão observar no decorrer da parábola que as pessoas ouviram e não entenderam, algumas. Versículo 10, e havendo seus discípulos vindo, ele disseram: por que em parábolas lhes fala? Né? Versículo 11, ele, porém, havendo respondido, lhe disse: porque a vós outros tem sido dado conhecer o mistério do reinar dos céus. A eles, porém, isto não tem sido dado. Então, aqui começa o tema, o objetivo do nosso estudo hoje. Que oportunidade de salvação teve ou tiveram as pessoas onde a semente caiu entre os espinhos, as pedras e a beira do caminho? Aqui Jesus fala que a vós outros tem sido dado conhecer os mistérios do reinado dos céus. Então a uns Deus deu a conhecer os mistérios do reino dos céus. A uns ele revelou. A uns ele deu o reino dos céus. Aí, porém, isto não tem sido dado a outros, né? Então tem outro grupo que não é dado a conhecer o reino dos céus. Mas vamos mais para frente. Porque a quem quer que tem, lhe será tirado, e que terá em abundância a quem quer, porém quem não tem, até mesmo aquilo que ele tem será tirado, proveniente de junto dele. Então observa que o texto fala: a quem quer que tem, lhe será dado, e terá abundância, né? A quem quer. Porém, quem não tem, até mesmo aquilo que ele tem será tirado. Então aqui uma linguagem litótica, né? Uma litote, onde Jesus fala: até o que não tem lhe será tirado, né? Como é que vai ser tirado algo que não tem? Então ele vai receber uma semente, mas essa semente que ele tem
Nós vamos ver mais para frente que caiu ou na pedra, ou no beira do caminho, ou nos espinhos, né? Então vamos lá, versículo 13. Por causa disso, em parábola lhe falo. Por que Jesus fala de parábola aos discípulos? Aí ele fala, porque eles vendo, eles já não são os discípulos, já são os outros, né? Os fariseus, doutores da lei, alguns judeus. E as pessoas que estavam ali ouvindo, né? Ele fala, quem tem ouvido os ouça, então a reunião estava ali, a multidão estava à frente dele. Mas Jesus fala no versículo 13 que eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Eu falo por parábolas para que eles não compreendam, para que eles não entendam. Quando chega no versículo 14, dentro de uma parábola existe uma profecia. Algumas pessoas vão dizer que não pode uma profecia virar parábola, e a parábola não pode virar doutrina porque tem profecia junto. Enfim, o fato é que Jesus fala uma profecia de Isaías, capítulo 6, versículo de 6 a 9. Jesus fala uma profecia de Isaías dentro de uma parábola, e a parábola do semeador. E faz sentido o que Jesus fala aqui. Por que faz sentido? Olha, é cumprida sobre eles. Eles quem? A quem é falado por parábola. Versículo 13, ó. Versículo 13. É cumprido sobre eles. Eles quem? A profecia de Isaías. Sobre quem Jesus está falando as parábolas. Versículo 14. É cumprido sobre eles a profecia de Isaías, aquele dizendo, de ouvido ouvireis, mas que de maneira nenhuma entendais, e vendo vereis, de que maneira nenhuma percebais. Mas eles quem? Eles quem? Aqui no versículo onde começa, no versículo 4, fala que uma semente caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e devoraram. Então a profecia de Isaías, no contexto da parábola, quem é essa profecia? É a semente que caiu à beira do caminho. Na profecia de Isaías, que está dentro dessa parábola, que Jesus se refere a que eles não entendem, também é uma semente que caiu aqui aos locais pedregosos, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não ter profundidade de terra. Quem mais é a profecia de Isaías se cumpre, que Jesus falar por parábolas e não entendiam? Versículo 6. Versículo 7, desculpa. A parte das outras caiu entre os espinhos, e cresceram espinhos e as sufocaram. Está aqui também, ó. Então esses 3 sementes aqui são aqueles que Jesus fala da profecia de Isaías e se cumprem neles. Então o texto do versículo 14 fala, do versículo começa no 11, a parte B do versículo 11. Aqui, ó, parte B do versículo 11. Ele, porém, havendo respondido, lhes disse, porque a vós outros tem sido dado a conhecer o mistério do reino dos céus. Ele faz alusão aqui do versículo 9, aqui caiu sobre a terra boa. Mas a parte B do versículo 11 fala, a eles, porém, isto não tem sido dado. Então a eles não é dado conhecer o mistério do reino de Deus. A eles quem? Aqui caiu sobre a semente, beira do caminho, entre os espinhos e nas pedras. Quando chega aqui no versículo 13, Jesus fala desses uns que caiu à beira do caminho, a pedras e entre os espinhos, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Por quê? Versículo 11, parte A, porque a ele não é dado conhecer o mistério do reino. Versículo 12, parte B, aquilo que não tem será tirado, até aquilo que eles acham que tem será tirado dele, ou seja, a semente que caiu. Beleza. Aí no versículo 14, quando Jesus fala da profecia de Isaías, ou seja, Isaías foi escrita há mais ou menos 600 anos, 700, de 600 a 700 anos antes de Cristo. Essa profecia de Isaías estava se cumprindo aqui nos fariseus. Nessas pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas que a semente caiu sobre espinhos, sobre pedras e sobre pedregais.
Jesus fala que essa profecia se cumprindo, diz que eles não ouvirão tendo ouvidos, eles não entenderão de forma alguma, e vendo, mas de maneira nenhuma iam perceber, porque não foi revelado a eles. A eles, Jesus falava por parábolas para que eles não compreendessem. Versículo 15. Porquanto foi engrossado de gordura o coração deste povo, e com ouvidos ouviram como se fosse uma insuportável carga, e propositadamente fecharam seus olhos, para que nunca vejam com os seus olhos, nem com os seus ouvidos ouçam, nem com o coração deles entenda, se converta, e eu escuro. Então olha só, a oportunidade de salvação que essas pessoas tiveram foi nenhuma. Por quê? Porque o texto fala que eles têm olho, mas não veem, ouvido, mas não ouvem, não enxergam, não percebem, o coração deles está duro, eles não se converterão e não serão curados. Você pega quando Deus pergunta a Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí você vê, desculpa, aí você vê Deus perguntando: quem há de ir por nós? Isaías fala: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus fala para Isaías no versículo, quer ver? Vamos ver aqui rapidinho, para não ficar nas minhas palavras. Vamos ver aqui a profecia de Isaías, capítulo 6, verso 6. Isaías 6, verso 6. Porém, um dos serafins, versículo 6 aqui. Porém, um dos serafins voou para mim trazendo salmão. Tá, deixa eu adiantar aqui. Aqui o que eu falei. Depois disso, quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse: eis-me quem envia a mim. Aí Deus fala: vai este povo. Então disse ele: vai tu e diz a este povo: ouvi vós de fato, mas não entendais, e vede vós em verdade, mas não percebais. Engorda o teu coração deste povo, faz-lhe ouvido e fecha os olhos, para que não veja, os seus olhos não ouçam, e seus ouvidos não entendam, com o seu coração nem retorne o seu sarado. Aí quando chega bem aqui na frente, olha, versículo 13: ainda restará nela 1/10 parte, esta retornará e será consumida, mas como orvalho, como a azinheira, dos quais substância vive neles depois da queda de suas folhas, assim a santa semente será a substância dela. Então a sua semente é a sua raiz, né? Deixa eu pegar uma outra tradução aqui. Mas se ainda restar nela 10ª parte, também será destruída, como o terebinto, o carvalho, que depois derrubado ainda deixa o tronco. A santa semente é o seu tronco, né? Então existe um remanescente aí, né? Que não ficará cego, não ficará surdo, não ficará mudo, não ficará com o coração duro, mas que se converterá, ou será convertido, ou confessará que Jesus é o Senhor. Então, beleza, voltando para Mateus 13, observa que Isaías vai pregar um povo que ele sabe que não vai ouvir, que ele sabe que está endurecido. Tem um texto aqui de Atos 28, 25, que é o mesmo contexto. Fala assim: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías. Então quem falou na boca de Isaías que o povo não ia ouvir? Olha, o Espírito Santo falou a Isaías: vai este povo e diz: ouvindo, ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, vendo, vereis, de maneira nenhuma percebereis. Porque esse povo, o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram, sem dar atenção, fecharam os olhos, para que não vejam, com os olhos nem ouçam, com os ouvidos nem entendam, com o coração nem se convertam, e os cura. Estais ciente então de que esta salvação é de Deus, enviada aos gentios. Eles ouvirão. Observa que há um povo dos gentios que ouve, outro povo, algumas pessoas dos judeus que ouvem, mas outros não ouvem, né? Observa aqui. Então quem fala é o Espírito a Isaías, que esse povo não entenderá as parábolas de Cristo, porque
não é revelado a eles o reino dos céus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Quando chega no versículo Mateus 13, versículo, eu parei aqui no 15, né? Então Jesus explica que aqueles que não entendem são as sementes que caiu à beira do caminho, o espinho e as pedras. Então a eles não é revelado, a eles que foi dada a semente lhes será retirada. E no versículo 9 também fala que, aliás, versículo 8 fala mais, a outra parte que caiu em boa terra e deu fruto, um grão produziu outros 100, outros 60 e outro 30. Então você vê um fruto bom aqui no versículo 8, que no versículo 16 fala o seguinte: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos por quem ouve, ou seja, os discípulos, a quem ele revelou. Eles iam produzir, né? A 100, por 60, por 100, um por 30, um por 60, um por 100. Por quê? Porque eles caíram na boa terra. Então, a oportunidade de salvação aqui foram para os discípulos. Quem tem ouvidos para ouvir são aqueles que não estavam com os ouvidos tapados, para que não pudessem entender e ouvir, mas aqueles que estavam de ouvidos abertos, a quem o Pai quis revelar, né? Aqui o versículo 11, quando fala: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, dos céus. Porque aos discípulos é dado conhecer o mistério do reino dos céus? Porque eles são a semente que caiu na boa terra, né? Versículo aqui 8, olha, são sementes que caiu na boa terra, então eles produzem um por 60, um por 30. Quando chega aqui no versículo 17, pois em verdade vos digo que muitos profetas desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. Então olha só, Jesus vai explicar aos discípulos essa parábola, mas aos que não são discípulos, aqueles que estão com o coração duro, né, ouvidos tapados, olhos não percebem, não serão curados e sarados, como está aqui no versículo 15, Jesus vai explicar agora a parábola. Ele mesmo fala a parábola, ele coloca a profecia de Isaías no meio dela e ele explica o que é a parábola do semeador. Então, versículo 19: a todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20: e o que foi semeado no solo pedregoso, esse é que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria. Versículo 21: mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo tropeça, né? Logo se decepciona por ter confessado o nome de Cristo. Versículo 22: e o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução, a riqueza, sufoca a palavra e ela não produz fruto. Então, esse aqui é o mais perigoso das três pessoas, dos três corações, é a semente que cai entre os espinhos. Por quê? Ele ouve a palavra e a preocupação desse mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Ou seja, são aquelas pessoas que vão ficar a vida toda como espinhos entre os espinhos e não vão frutificar, porque os deleites, as preocupações desse mundo estão condicionando elas a não produzirem nada para o reino de Deus, tão somente para si mesmo. E o versículo 23: mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Então, resumindo, as três sementes que caíram, com exceção da terra boa, ou seja, três solos ruins, falsos, três corações onde não foram corações onde a semente caiu na boa terra, mas são corações que a semente caiu em terrenos frágeis, arenosos, perigosos, que não produz, que não tem raiz profunda, não tem alegria permanente. Então esses três corações, esses três tipos de pessoas
eles não tiveram oportunidade de salvação, pois são solos falsos. Elas só teriam oportunidade de salvação se elas tivessem caído, como diz o versículo 9 aqui, versículo 8, se elas tivessem caído na terra boa. Então você vê que o problema não está na palavra de Deus, o problema não está na semente, o problema está nas pessoas, aonde elas têm os seus corações ruins, maus, depravados, separados de Deus, não entende a palavra de Deus. Quando entende, depois se arrepende, porque vem um diabo, né, a semente que cai na beira do caminho, o diabo vem e arrebata. A pessoa não entende, né? Está aqui, todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e tira o que foi semeado. Então, você sai pregando aí em 10 casas, as pessoas não entendem. Então vem o maligno e tira o que foi semeado, né, no coração. Isso que foi semeado à beira do caminho. Você vê outra pessoa que ouve a palavra, se alegra, se converte, entrega sua vida a Jesus, chora, mas fica alegre e tal, mas logo em seguida não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Então a pessoa se arrepende da decisão que tomou, não era aquilo que ela queria. Pensou no seu status, na sua posição, nos seus prazeres, nas suas festas, nos seus amigos. E se arrepende, né? Tropeça, seca, porque não tem raiz. E a semente caiu entre os espinhos, como eu já expliquei, é mais complicado, porque a pessoa vive a vida toda iludida com este mundo, com o que o mundo oferece, com a beleza do mundo, com a distração que o mundo tem, né? Os amigos, trabalho, status, objetos, mas não produz nada para o reino de Deus, só produz para si mesmo. Então são 3 solos que não têm oportunidade de salvação, porque são solos falsos, corações, são corações que não entendem o reino de Deus, porque a eles não foi revelado, Deus não quis revelar a ele na sua soberania, no seu prazer, no seu beneplácito, no seu querer, na sua soberania, no seu livre-arbítrio, né? Deus não quis revelar a eles. Aqui no versículo 11 está muito claro isso, que ele não quis revelar. Mas não a eles, Deus não quis revelar a eles, certo? Deus não quis revelar a eles. Jesus fala que a profecia de Isaías se cumpre neles. Então eu encerro por aqui hoje a parábola do semeador. Todas as pessoas têm oportunidade de salvação? Não. Por quê? Porque Jesus fala por parábolas. Tem olhos, mas não veem, não percebem, tem ouvidos, mas não ouvem, e os seus corações não serão curados e não são sarados. São solos falsos, arenosos, solos que não produzem nada, e o semeador, sabendo onde produz e onde não produz, ele simplesmente não saiu semeando só em terra boa, pois todos seriam salvos e nenhum seria perdido, todos produziriam. Mas o semeador saiu semeando onde ele quis. Ele sabia onde era solo ruim, onde era solo bom, ele sabia onde era solo espinhoso, pedregoso, ele sabia, mas assim mesmo quis sair semeando esparramado, porque ele quis assim. Mas a parábola do semeador ela é autoexplicativa. Dentro da parábola existe uma profecia de Isaías. A profecia de Isaías se cumpriu na época de Jesus, na época da igreja, Atos capítulo 28. Você vai ver todos os evangelhos, Jesus falando sobre os fariseus que não entendiam, não compreendiam, os judeus, porque alguns entendiam, outros não. E de fato Deus não se revela a todos. Deus não joga a semente só
na terra boa. Ele joga a semente também na terra ruim, que é justamente para mostrar aqueles que estão à perdição, aqueles que de fato cumprirão a sua vontade, o seu propósito e o seu desejo. Amém, irmãos? Graças e paz a todos, boa noite. No caso, quem for assistir de dia, bom dia. Quem for assistir à tarde, boa tarde. Qualquer dúvida, colocar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar. E dúvidas, críticas, sugestões, é só aí estar nos comunicando. Shalom, Haris Kairen Eleus.